Meus amores, tudo bom com vocês? Tia Jane aqui mais uma vez, gente, pra gente dar início a mais uma semana de aula, tá? Eu quero ver todo mundo empolgado, todo mundo com vontade de aprender, tá certo, gente? Olha só, pessoal, e nossa aula de segunda-feira é sempre na disciplina de português, não é isso? E o que nós vamos estudar hoje? Olha só, nossa aula de hoje, gente, vai mudar o livro, tá certo? Nós estávamos utilizando o livro de gramática para nossas aulas de português. Só que hoje, segunda-feira, nós iremos utilizar o nosso livro do Ético, tá, gente? Lembrando que o caderno 2. Olha só, e nossa aula de hoje será sobre o estudo do gênero textual conto, tá, gente? Tá lá na página 10 do caderno 2 do Ético, tá, pessoal? Olha só. Nós vamos estudar, no primeiro nós vamos aprender o que é o gênero textual, tá bom? Depois nós iremos aprender o que é um conto, tá certo? O que é esse gênero textual conto, ok? Olha só, e o que é gênero textual, tia Jane? São as diferentes formas de linguagem em que o texto aparece, tá, gente? Então são as diversas maneiras em que a gente pode encontrar um texto. A gente pode encontrar um texto mais longo, a gente pode encontrar um texto mais curto, tá? Com outro tipo de linguagem, tá certo? Isso vai diferir muito em relação aos textos, tá, gente? São várias formas em que o texto vem apresentado pra gente. E essas várias formas são os gêneros textuais, ok? Olha só. A tia trouxe essa imagem aqui para vocês, tá? Para mais uma vez enfatizar, gente, a importância do livro, tá? Que através das histórias que a gente encontra no livro, a gente pode deixar a nossa imaginação fluir, a gente entra em diversos mundos sem sair de casa, tá? Sem sair da cadeira, apenas lendo, apenas entrando em contato com os livros, tá certo? Olha só, e agora a gente vai, tá, saber o que é um conto, tá certo? Olha só, conto. Os contos são conhecidos por serem histórias curtas, tá bom? Lembram o que a tia disse, que a tia falou que os textos podem se apresentar de maneiras longas, textos longos, ou textos curtos. No caso do conto, vai ser um texto curto, tá, pessoal? Eles são tão pequenos que após ler ou escutar uma vez, você consegue contá-lo depois, sem precisar estar com o livro nas mãos. Vocês lembram da atividade da aula anterior, de redação, em que a tia passou a história do soldadinho de chumbo? Ali é um conto, tá, pessoal? Ali é um conto porque é uma história curta, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. A tia colocou aqui mais uma ilustração, tá? De crianças lendo um conto, pessoal, tá bom? Olha só, o conto ele possui um narrador, que é quem conta a história, e um enredo, ou seja, a história é dividida em começo, meio e fim. E o que é o narrador, tia Jane? É alguém que conta uma história e quase sempre sabe tudo sobre o enredo e sobre as personagens. Pessoal, às vezes a gente está lendo uma história, principalmente quando diz respeito a príncipes e princesas, né, que é um conto, a gente lê começando assim, era uma vez, mas quem está falando esse era uma vez? É justamente o narrador, tá, pessoal? Como acabamos de ver, o narrador quase sempre, ou na maioria das vezes, ele vai saber tudo o que vai se passar na história, tá bom? E vai saber tudo sobre a vida das personagens, ok? Olha só, pessoal. E o que a tia quer deixar? A tia quer deixar aqui uma dica para vocês, tá certo? A tia tá deixando uma dica, gente, de um conto bem legal, que é a Princesa e a Ervilha, tá? E esse conto, pessoal, vocês podem encontrar eles na internet. Então procurem na internet, leiam o texto e leiam o conto A Princesa e a Ervilha, tá? Vocês vão gostar muito, tá, gente? Olha só, e nós temos nossa hora de praticar, tá certo? A tia vai recapitular mais uma vez, tá bom? A tia vai resumir o que nós vemos aqui. O que nós vimos aqui. Pessoal, conto é uma história curta, tá bom? Que ela vai ter que ter, mesmo sendo curta, ela vai ter o início, o meio e o fim da história, tá certo? E como a tia colocou também, são histórias curtas que vocês podem contar para outras pessoas, mesmo sem estarem com os livros nas mãos, tá certo? Então, façam um bom proveito dessa aula, gente. Lembrando que na nossa aula online, daqui a pouco, nós iremos reforçar mais um pouquinho sobre conto, tá certo? Só que a tia quer que vocês pratiquem respondendo as atividades das páginas 10, 11, 12 e 13, tá? Lembrando que no caderno 2 do Ético, tá, pessoal? Na disciplina de língua portuguesa, ok? Então, um beijo enorme e fique com Deus.